Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, você vê a partir de agora os principais fatos que marcaram esta segunda-feira em Linhares e região. Está no ar o Sim Notícias. Veja na edição de hoje. Funcionários de pronto atendimento de Soretama, onde idoso passou antes de morrer em hospital, são afastados do cargo. 4 suspeitos de tráfico de drogas são presos em Linhares. Rompimento de adutora do SAAI afeta abastecimento de água em 6 bairros da cidade. E mais, a semana começou com várias vagas de emprego no Cine do município. Confira também a coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. As votações de denúncias contra o presidente Michel Temer no Congresso Nacional são assuntos da nossa entrevista de hoje. O nosso entrevistado é o deputado federal Paulo Folleto, do PSB. O esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória, que nos acompanha através do canal 20 pela RCA, obrigado pela sua audiência de sempre. Uma equipe do Pronto Atendimento em Saúde de Soretama foi afastada das funções depois que um vídeo polêmico começou a circular nas redes sociais. Enquanto o idoso gemia de dor esperando transferência para um hospital aqui de Linhares, o diretor e funcionários do PA faziam fotos na recepção da unidade. O vídeo feito pela filha do idoso mostra João Alves, de 63 anos, ofegante numa maca na recepção do pronto atendimento de Soretama, à espera de transferência para um hospital de Linhares. Incomodada com a atitude do diretor do PA e de funcionários que faziam fotos enquanto o pai dela gemia de dor aguardando a ambulância, a filha do idoso chegou a discutir com a equipe. É que eu tô falando, meu pai tá ruim aqui, vocês estão tirando foto. Foto! Ele tá precisando ser atendido, já desceu lá embaixo. Tá aqui, raio-x aqui pra olhar. Saiu e tá aqui. E o que você está fazendo? Não, meu filho tá tirando foto. Que lindo, né? Que papel mais lindo. Isso aqui é um PA, meu filho. Isso aqui você tem que ver a saúde dele. Entendeu? Eu não tô vendo nada desse jeito. Você tem que descer, ele tem que descer pra emergência pra baixo. Ele tá ruim, meu filho. Doente, você não espera não, porque não é seu pai. Porque não é seu pai, porque não é família sua. Porque se for família sua, você não sabia fazer essa palhaçada aí, não. Enquanto ele ficou praticamente jogado em cima da maca no corredor, eles ficaram tirando foto, entre eles, funcionário, diretor e outros demais. E chegando ao HGL, o primeiro atendimento que os médicos de lá fizeram foram tentar reanimar a respiração dele, logo colocando ele no oxigênio, porque a respiração dele estava curta, estava quase parando. E aqui já estava assim, mas eles não fizeram isso. Eles preferiram deixar ele, ignoraram ele para poder tirar foto, para depois colocar no mural de Facebook, para mostrar que o atendimento no PA está bombando. Seu João retornava ao PA depois de uma primeira internação no Hospital Geral de Linhares, onde recebeu alta após uma melhora. Passando mal novamente, ele foi levado para o pronto atendimento durante a manhã e só transferido para o hospital durante a noite. 2 dias depois, o idoso não resistiu e morreu. O prefeito de Soretama disse o que fez assim que tomou conhecimento dos fatos. Eu tomei conhecimento desse caso ontem, por volta de 11 horas. Após tomar conhecimento, fui para a unidade de saúde, levantei toda a documentação, toda a ficha médica do paciente, né, e pude perceber e ter a certeza que o município não foi omisso quanto ao atendimento, né. Teve todos os procedimentos médicos adotados, foram, né, executados, e o paciente foi submetido ao exame de raio-x. E quando foi revelado esse raio-x, o médico teve a necessidade de pedir a transferência desse paciente para o hospital HGL. Enquanto se fazia a transferência, né, aguardava-se a ambulância, colocaram esse paciente no corredor. E naquele momento, o diretor, juntamente com a equipe, teve um ato lá de ir fazer uma sessão de fazer aquela foto, né? Então, assim, foi um ato, né, que eu não compactuei com ele. Tenho certeza que o município não será omisso.
Nós estamos, né, já pedimos afastamento do diretor até que se apure o caso, porque nós vamos dar uma resposta sim à sociedade. Mas em nenhum momento houve omissão, né, no atendimento ao cidadão. Segundo o prefeito, uma sindicância foi aberta para apurar a conduta dos servidores. O município está tomando as providências cabíveis, nós estamos, né, empenhados. Trabalhei ontem à tarde todinha, reunião com o secretário, reunião com o diretor do PA, reunião com os médicos, né, porque esse caso vai ser apurado. Eu não aceito, eu não compactuo com essa questão que foi feita pelo servidor e já foi aberto um processo administrativo contra a equipe. Bom, além da sindicância aberta pela Prefeitura, o caso também foi parar na polícia. A Polícia Civil está investigando e deverá ouvir os envolvidos neste caso nos próximos dias. Bom, para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, veja as vagas disponíveis no Cine de Linhares nesta semana. Analista contábil, analista de suporte técnico, auxiliar de limpeza, chapista de lanchonete, churrasqueiro, são 2 vagas, costureira de máquinas industriais, são 26 vagas, instalador de alarme, instrutor de idiomas em inglês, 1 vaga aberta. Os interessados devem procurar o Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira. Toda segunda-feira é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Vamos ver. A cada dia que passa, eu estou convencido que o que faz as pessoas vencedoras não é o que elas pensam, mas sim a sua capacidade de agir, de tomar decisão. Há uma história que eu gosto muito, num mosteiro onde um velho guardião havia morrido. Vários monges queriam aquele posto, então o abade trouxe no meio da reunião um vaso de porcelana com uma flor amarela e colocou no meio dos monges e disse: "Este é o problema." E todos começaram a elocubrar, perguntando um ao outro o que significa essa flor amarela, por que desse vaso tão caro, e esse é o problema, como é o problema? E todos ficaram ali criando várias teorias, até que um jovem monge levantou e sacou a espada e cortou no meio o vaso. E aí o abade disse: "Você entendeu. O problema estava aqui e você o eliminou." A moral da história serve para nós também. Não importa qual é o problema que você está passando, às vezes o problema é até bonito, até gostoso, até sedutor, né? Às vezes é uma proposta gostosa, mas que vai te causar arrependimento, talvez aquela propina, né? A grande questão é que o que não está me fazendo bem, se é um problema, eu preciso cortar. Muitas pessoas carregam coisas que foram boas no passado, mas que hoje só ocupam um espaço inútil em seus corações. São velhas paixões, velhos amores, né, que fica carregando, mas que percebe que é um problema. Quero te avisar uma coisa. Se você quer o novo, o renovo na tua vida, que muitas vezes, para permitir o novo, muitas vezes vai ser preciso decepar o velho, cortá-lo, iniciar uma nova carreira, uma nova vida, um novo amor, um novo dia. Muito obrigado, Magela, pela participação. Até a semana que vem. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira de inverno em todo o norte do estado. A previsão é de uma terça-feira de sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Em Linhares, temperaturas entre 16 e 27 graus. Colatina com mínima de 15 e máxima de 25. Em São Mateus, variação entre 16 e também 27. Em Vitória, mínima de 18, máxima também de 27 graus. Após o nosso intervalo, você vai ver, rompimento de adutora do SAAI aqui em Linhares deixa 6 bairros sem abastecimento de água nesta segunda-feira. É daqui a pouco. 6 bairros de Linhares ficaram sem abastecimento de água nesta segunda-feira por causa de um rompimento de uma adutora do SAAI. Por causa do rompimento da adutora, moradores dos bairros Novo Horizonte, Shell, Interlagos, Araçá, Aviso e José Rodrigues Maciel foram afetados. A suspensão do abastecimento durou toda esta segunda-feira. Uma pista lateral da BR-101 no sentido centro da cidade, na altura do bairro Conceição, foi fechada, o que deixou o trânsito lento no local durante todo o dia. O diretor de operações do SAAI explicou as prováveis causas do rompimento da adutora.
São umas redes muito antigas, nós temos um município, né? E aqui, assim, nós temos várias raízes, então pode acontecer de uma pressão ou outra e acontecer esse rompimento. Ele é aleatório, ele pode acontecer a qualquer momento e não tem como a gente prever esse rompimento dessas adutoras durante o nosso exercício, né? Durante o dia, né? Então isso ocorre mesmo, isso é normal acontecer. Zércio também explicou que boa parte da tubulação do SAAI de Linhares ainda é de amianto, um material poroso que, submetido à pressão da água e do fluxo de veículos na rodovia, pode se romper com facilidade. O rompimento da adutora aconteceu durante a madrugada e os técnicos do SAAI estão aqui durante todo o dia fazendo o trabalho de recuperação da adutora. A previsão é de que o abastecimento volte ao normal durante a noite, mas os técnicos alertam que a água que vai sair nas torneiras estará com a coloração bastante alterada, o que é muito normal nesses casos. Como nós despressurizamos a rede, aí nós secamos a rede. Com a pressurização posterior, pode ocorrer algumas incrustações que estão dentro da tubulação e pode dar uma coloração, aquela coloração meio escura. Porém, nós vamos fazer o serviço de abertura dos hidrantes para fazer um descarte da água. Esse serviço é normal quando ocorre a quebra da adutora. Porém, pode acontecer ainda de chegar uma água escura. Então, essa água não pode ser consumida, né? Então a gente pede que esse primeiro lote ele seja descartado. A cor escura da água, de acordo com o diretor de operações do SAAI, pode ser explicada pelo acúmulo natural desse resíduo parecido com borra de café que se forma dentro dos tubos. Quando a pressão volta aos canos, esse material se solta, fazendo com que a água saia bastante suja na torneira. Bom, por volta das 3h30 da tarde desta segunda-feira, o concerto foi terminado e o abastecimento voltou ao normal nos bairros atingidos. Mudando de assunto, 40 pedras de crack, buchas de maconha, dinheiro e celulares foram apreendidos em 2 ações da Polícia Militar em Linhares. No bairro Nova Esperança, 2 homens e uma mulher suspeitos de tráfico na região foram presos neste domingo. Policiais foram avisados da intensa movimentação de traficantes e apreendeu o entorpecente com um trio. Já no bairro Interlagos, um homem também foi preso por tráfico de drogas. Ao perceber a chegada de uma viatura da Força Tática, o suspeito tentou fugir correndo pelo quintal, mas acabou preso. Na casa foram encontrados 2 pés de maconha e 250 gramas da droga em pequenos tabletes. O suspeito foi encaminhado com todo o material para a Delegacia Regional de Linhares. É hora de conferir como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 425 a saca. Arábica 7, R$ 403. Conilon tipo 7 está valendo R$ 401 a saca. Altemar Félix traz pra gente os assuntos do nosso esporte. Ufa, Cláudio, finalmente, hein? Começa a trabalhar esta semana o time empresa Linhares Futebol Clube, que tem menos de 15 dias para se preparar para a Copa Espírito Santo de Futebol, já que o seu primeiro jogo está marcado, segundo o presidente da empresa, Adalto Meneguzzi, para o próximo dia 13 de agosto, mesmo com adiamento da data inicial, que seria 29 de julho. Por enquanto, a boa novidade é a volta do meia Adriano, que andou pelos lados do São Mateus na temporada passada. O presidente Adalto Meneguzzi disse que anda conversando com o meia Paulo Roberto, que já tinha vindo do futebol carioca, indicado exatamente por Adriano, e ganhou projeção por aqui a partir do Linhares. Os outros nomes citados por Adalto Meneguzzi são conhecidos: o ala direita e meia Wilker, seu irmão alemão Muriçoca e os zagueiros Brum e Jailson. É bom lembrar que o campeão da Copa Espírito Santo de Futebol 2017 ganha vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Antes tarde do que nunca, mas a preparação começa tarde e o Linhares pode sofrer as consequências na sequência desta competição. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, o bate-papo é com o deputado federal Paulo Folleto, do PSB. Ele fala sobre as votações de denúncias contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. É daqui a pouquinho.
Nesse último bloco, o Sinotícias recebe aqui o deputado federal Paulo Folleto, capixaba, né, aqui de Colatina, e veio a Linhares e conversa conosco. Uma semana bastante tumultuada, uma efervescência total no Congresso, né, deputado? Cláudio, eu tive que esperar. Primeiro, queria cumprimentar os capixabas e agradecer ao Sinotícias, né, a oportunidade de a gente estar conversando com a nossa população, esclarecendo dúvidas, colocando posicionamento, enfim. É muito bom estar aqui com você e com a equipe da SIM. Eu esperei até na quinta, no final do dia, para ver se eu podia vir embora, porque ainda não havia uma decisão se ia para o plenário, né? Na CCJ terminou, foi votado, né? Chegou no fim, ou estaria sendo publicado na sexta-feira, e a votação só poderia ser na segunda. O presidente, numa conversa que eu tive com ele, disse, ó, não vai ter quórum, eu só vou deixar para depois, vai ter recesso, até porque o Senado queria fazer recesso, as duas casas têm que entrar em recesso juntos, se não combinarem, não tem recesso. Então ia ter recesso e na quinta de noite a gente teve o espaço, pôde voltar para casa. Uma semana complicada, governo tirando deputado da CCJ e oposição ferrenha, né? Uma manobra ali intensa, né, para articular. Bom, a gente está falando aqui da votação na Comissão de Constituição e Justiça, né, desse processo, né, de apuração das denúncias lá contra o presidente Temer, que acabou não passando. Agora, isso também não significa, no plenário, imagino que a coisa pode ser diferente. O plenário é independente, eu imagino que nós parlamentares, vamos sofrer uma pressão da base, porque o Temer não é um governo que agrada a população. O Temer é um governo que trabalha com o Congresso, com os deputados e com os senadores, coisa que a Dilma não fez. A Dilma não suportava deputados. Poucas reuniões que tivemos com ela com 5 minutos de reunião, começava a bater as pernas, chamar... Não tinha muita paciência. Não tinha paciência nenhuma. Inclusive, eu falo que a Dilma perdeu o mandato não para as pedaladas, ela perdeu o mandato para si mesma, pela impaciência e pela falta de relacionamento com o Congresso. Não conseguir dialogar. Não. O Temer tem isso, porque foi 5 mandatos de deputado federal, 3 vezes presidente da casa, então sabe as manhas desse meio político. Mas eu tenho certeza que parlamentares vão receber nas suas bases pressão para acatar a denúncia, para votar pelo acatar a denúncia, aceitar a denúncia, né? Ô deputado, onde é que o presidente encontra tanta força? Assim, o senhor mesmo falou que, por parte da população, ele realmente não tem a aprovação, né? Mas mesmo em meio a tantas denúncias, realmente um governo que está assim, em frangalhos, é o que a gente percebe daqui. Como é que o senhor avalia lá pertinho, lá em Brasília, como é que o senhor vê isso? Como é que ele consegue ainda se manter no poder diante de uma situação dessas? Porque ele priorizou, ele deu independência ao Meirelles como ministro da Fazenda, ao Diogo como ministro do Planejamento e a uma capixaba que tem a chave do cofre. A Ana Paula Vescovi é nossa capixaba, colatinense como eu, e ela hoje é secretária do Tesouro Nacional. Então, essa equipe ficou com autonomia de fazer gerenciamento da Fazenda, não esquecendo, Cláudio, e nossos telespectadores, que o Meirelles foi, durante os 8 anos do governo Lula, o presidente do Banco Central. Estabilizou a parte financeira do governo Lula. Por isso é que o Lula fez um governo voltado para programas sociais e que tem o sucesso que teve, né? Claro que estou separando a administração com o problema da roubalheira, né? Depois que foi descoberto esse monte de envolvimento em roubo, aí já é outra coisa, aí já complica a coisa. Na opinião do senhor, o que seria melhor para nós e o que é possível, o que pode acontecer, que nós estamos aí há 1 ano e meio das próximas eleições? O presidente Temer consegue se manter até lá? O que vai acontecer nos próximos meses? A população está muito aflita, né? A impressão que eu tenho, assim, opinião pessoal do que eu vejo, acho que o Temer cai. Se não cair nessa primeira coisa, está certo que vai mudar, o Janot sai, entra uma nova procuradora que ele indicou. Se seguir o que está acontecendo, se ele passar pelo primeiro, tem a segunda denúncia. A Procuradoria-Geral fatiou, né, as denúncias, uma para obstrução de justiça, formação de quadrilha, apropriação indébita. Então,
eu não sei se suporta 3, não. Então, esse mesmo processo que nós estamos vivendo seriam pelo menos 3 vezes, mais 2 vezes. Eu acho que o governo cai, acho que o Rodrigo Maia assume a presidência, acho que vai dar tempo de fazer eleição indireta, porque o máximo é de 6 meses, depois tem que fazer eleição indireta. E aí... Complementa até a eleição. O Rodrigo deve seguir até o fim. Ninguém vai mexer na parte econômica. Esse grupo que eu falei, Meirelles, Diogo... Essa estrutura continuaria. Essa estrutura vai continuar com quem estiver lá. Por quê? Porque está dando um cenário de melhora para o ano que vem. Esse ano ainda a gente vai... mas o ano que vem já tem um cenário de melhora da economia, organização da economia, diminuição de gasto, que o Brasil sempre foi um Estado, não é palavrão não, hein? Perdulário. Perdulário é quem gasta mais do que ganha. Está sempre gastando mais. Está sempre gastando mais. Então nós éramos assim, agora nós temos uma chamada PEC do teto que limita o gasto. Tem que botar mais na saúde, tem que economizar, fazer melhor gestão e tirar de outro lugar. Deputado, nós tivemos também recentemente, nessa semana, movimentou lá em Brasília a votação e passou no Senado, né, depois de muita negociação, a reforma trabalhista. O senhor, inclusive, na Câmara votou favorável. 5 deputados da bancada capixaba votaram pelo sim e 5 pelo não. Eu queria que o senhor justificasse seu voto. O senhor acha que realmente é um avanço essa reforma? A lei trabalhista, o conjunto das nossas leis trabalhistas é de 1947. 70 anos. Está fazendo 70 anos. Que mundo que nós tínhamos na década de 50, lá atrás? No século XX, mas lá atrás. No início. No início do século, na metade do século XX. Era assim, não tinha computador, não tinha televisão digital, era outro mundo. Era um mundo que trabalhava a parte industrial. Hoje, uma das grandes condições de empregabilidade é a prestação de serviço, que naquela época ninguém utilizava o serviço das pessoas. Então, foi crescendo a nossa sociedade. Não sei se melhorou, se piorou, não. Eu tenho minhas dúvidas, né? A vida ficou muito agitada, o estresse chegou nas pessoas, mas era um outro mundo. O senhor acha que isso hoje pode ser corrigido com essa reforma? Olha só, os países asiáticos, as grandes economias de Coreia, Japão, China, tem um outro modelo de prestação de serviço. Nós não tiramos direito trabalhista. O servidor público, eu sou servidor público do Ministério da Saúde, sou médico do Ministério da Saúde. Eu tenho direito de fatiar minhas férias. O trabalhador comum, vou falar servidor que eu não gosto desse termo, o trabalhador normal, colaborador normal, ele tinha que tirar 30 dias. E se ele quisesse aproveitar em julho e tirar 15 dias junto com a mulher e o filho que está em férias da escola? Ele não tinha esse direito, agora ele tem. Ninguém tirou fundo de garantia de ninguém, não. Tem uma flexibilização de você poder trabalhar em casa, de você poder trabalhar por hora. Vou dar um exemplo simples. Garçom. A maioria dos garçons que nos atendem quando a gente vai nessas festas aí, são pessoas que têm uma outra vinculação trabalhista. Ele não podia receber nada pelas 6 horas que ele trabalha no final de semana. Hoje, você pode botar isso na carteira direitinho, fazer um acordo com o patrão. O acordado sobre os legislados já faz parte da economia mundial. Entendi. Nós perdemos competitividade. Quer um exemplo? O polo de confecções do Espírito Santo, quer seja de Colatina, quer seja da Glória, quer seja de Linhares, praticamente Nossa Senhora da Penha, São Gabriel da Palha. São Gabriel. Quebrou todo mundo. A China faz uma calça jeans e vende na nossa porta mais barato do que o nosso produto. Não dá para competir, né? Não dá. Então, se a gente não mudar a legislação, não tirou direito não, gente. Houve um impacto na veia sindical. Quando acaba a obrigação de você recolher o imposto sindical, os sindicatos berraram. Amigo Cláudio, amigos que nos assistem, o Brasil tem 17 mil sindicatos. O Reino Unido todo, Inglaterra, País de Gales e Escócia. Tá certo, só 60 milhões de habitantes, 300. A Argentina, tá bom, 50 milhões de habitantes, 160. A diferença é Carta sindical no Brasil virou até negócio. Muito bem, nós estamos conversando com o deputado Paulo Folletto, do PSB. Deputado, só para a gente finalizar, o senhor também faz parte, é coordenador da Comissão Externa de Rompimento das Barragens de Fundão, lá em Mariana, esse desastre, que até hoje a gente está aí com os efeitos dele, né? Como é que está a agenda desse processo aí? A fundação que foi constituída para fazer a indenização, né, para pagar pelo que aconteceu, está aí
começando a trabalhar, esteve lá em Colatina, deve ter estado aqui em Linhares, se apresentando para os prestadores, para quem possa prestar serviço para a recuperação ambiental e para a questão da água. Nós mantivemos a nossa comissão aberta, o presidente era o hoje ministro do Meio Ambiente, né, o Zequinha Sarney. Ele terminou, fez um relatório rápido, porque ele estava para ir para o Ministério, aí queria encerrar com o relatório final. Falei, não, vamos deixar a comissão aberta para ela servir de caixa de ressonância da sociedade, capixaba, mineira, o que quer que seja. O Ministério Público tem muitos questionamentos que foram feitos no acordo final, dos quais participaram o governo de Minas, o governo do Espírito Santo e o governo federal, e a própria fundação, e a própria empresa, na figura da Vale do Rio Doce e da outra sócia, que é a australiana. A BHP. É BHP e Billington, eles são só 50% cada um. Ninguém quer que a Samarco acabe, porque ela é importante, ela é fonte geradora de empregos e impostos, né? Além de produzir um produto que a gente gostaria que fosse aço pronto, mas ela produz pelota de aço para mandar para ser processado na China, no Japão, na Coreia. Mas a gente está lá com a comissão aberta, estamos dialogando, eu tenho daqui a uma semana uma conversa com a Renova para saber como é que estão indo as coisas, né? Tem muita queixa. Teve algumas pessoas que não souberam, tá entendendo? Teve muita gente que migrou para os polos de pescaria, Mascarenhas, Colatina tem pescador, e quis virar pescador do dia para a noite para receber indenização. Então, assim, também tem que ter uma avaliação feita pelo serviço social das prefeituras, da própria fundação. Então, nós estamos trabalhando também com eles, mas para defender a nossa comunidade. Você vê regência. Né? O sofrimento de regência, a economia de regência praticamente acabou. Nós estamos aí com um programa aí de uma semana que está acontecendo lá agora, né? Com o resgate da cultura, com valorização do artesanato, da gastronomia. Mas a fonte primária deles lá realmente se esgotou praticamente. O turismo e a pesca, né? Eu participei recentemente da palestra do professor Bianchini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está em rede com a Universidade Federal do Espírito Santo, avaliando o manguezal e avaliando metais, pesados ou não, no rio. A incidência é alta ainda. A incidência, não. A de metais está tudo dentro da faixa de aceitável. Quando vem uma chuva, uma enxurrada, não está tendo muito, graças a Deus, aí vai fazer o turbilhonamento e realmente vai subir um pouco, mas já está nos níveis aceitáveis. Não se sabe ainda o que aconteceu no peixe, porque o peixe pode ter acumulado metal dentro do músculo dele, da posta que a gente come na moqueca, então frita. Os estudos, né, ao longo prazo. Estão fazendo os estudos e nós vamos ter resultado logo, logo. Perfeito. Deputado federal Paulo Folleto, da bancada capixaba, representa o Espírito Santo também lá em Brasília, fazendo todo um panorama aí da movimentação da semana lá em Brasília e falando também sobre a sua atuação nessa comissão externa de rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Deputado, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade, não esquecendo que a gente está aqui também fazendo uma visita junto com os nossos amigos aqui de Linhares, e logo, logo já está empenhada uma emenda de 500 mil para uma recuperação do posto de saúde lá do bairro Interlagos. É isso mesmo. Bacana. Tá aí. Obrigado mais uma vez pela presença. Ok. Você de Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, obrigado pela sua audiência. Pessoal de Linhares e toda a região, continue interagindo, deixando um recadinho no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Para rever essa entrevista, acesse o nosso canal direto no YouTube. O telefone de contato também está aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até o nosso próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.